Olá, queridos irmãos. Estamos aqui hoje, mais uma vez reunidos, nesse ambiente virtual do Jefa de Niterói. Esse ambiente que traz tanto amor, tanta energia positiva aos nossos lares. E hoje nós vamos ouvir a colega Doralice Cavalcante, da Casa Maria de Magdala, que vai nos falar sobre o tema "É possível conhecermos o futuro?". Antes de ouvirmos a nossa colega, vamos primeiro fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de amor e bondade, e vamos orar. Meu Deus, obrigada pela nossa vida, pela nossa saúde. Obrigada pela oportunidade bendita de estarmos aqui hoje reunidos para ouvirmos um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus e um pouco mais sobre a doutrina espírita, essa doutrina que tanto nos acalenta e nos conforta nos momentos difíceis que estamos vivendo. Que o Senhor esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Estamos aqui nesse momento para fazer uma reflexão em torno da pergunta que me foi sugerida pelo Grupo Espírita Francisco de Assis, o qual eu agradeço a oportunidade. E então me foi sugerido que nós falássemos um pouco sobre se é possível conhecermos o futuro. E nós então ficamos lembrando que desde o início da humanidade, eu creio que todo ser humano tinha vontade de conhecer o futuro, desejava conhecer o futuro. E esse desejo de conhecer o futuro permanece até hoje. Normalmente, a maioria das pessoas gostariam de saber do seu futuro, o que vai acontecer amanhã. Então, na antiguidade, nós temos notícia dos oráculos, onde as médiuns, as pitonisas, faziam revelações sobre o futuro daquelas pessoas que iam ali consultar. Atualmente, nós temos várias sugestões, de pessoas de como prever o futuro. Se nós abrirmos a internet, nós vamos ver que existe muitas propagandas de pessoas, de lugares que fazem previsão de futuro. Então tem até aulas de 15 minutos para você aprender a ver o futuro, livros de adivinhações, enfim, tem várias maneiras que a pessoa pode buscar para prever o futuro, saber do seu futuro. Mas nós sabemos que nenhum espírito evoluído se ocupa de fazer essas previsões. Normalmente, isso pode acontecer em espíritos menos evoluídos que podem até, verificando a vida daquele consulente antecipadamente, fazer previsões de algo que possa acontecer. Então, nós vemos, inclusive, no Antigo Testamento, havia muitas consultas aos espíritos. Consultavam sobre as guerras que estavam empreendendo, sobre as decisões a serem tomadas, consultas de orientações gerais. Mas nós vamos falar aqui sobre o conhecimento futuro à luz da doutrina dos espíritos.
E nós vimos na internet um pensamento onde a pessoa dizia assim: acertar o futuro não é adivinhação, é saber estudar o passado. E realmente, porque nós estamos submetidos à lei de causa e efeito. Então, tudo que nós estamos hoje vivenciando, as nossas lutas, as nossas dificuldades, são consequência dos nossos atos passados. Então, se realmente quisermos começar a observar o nosso futuro, vamos ver o que nós estamos fazendo hoje. Amanhã, nós estaremos vivenciando as consequências dos nossos atos hoje. Todos nós repetimos inúmeras vezes que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. O que é isso? Isso nos diz que o que nós estamos hoje semeando na nossa vida, amanhã nós iremos colher. Então, de certa forma, uma previsão do nosso futuro. Mas nós fomos lá buscar na doutrina espírita o que os espíritos, o que os benfeitores da humanidade falaram a Kardec com relação a esse tema, conhecimento do futuro. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 868, Kardec pergunta aos benfeitores: pode o futuro ser revelado ao homem? E eles responderam que, em princípio, o futuro lhe é oculto e só em casos raros e excepcionais permite Deus que seja revelado. E aí a gente sabe que toda a nossa existência obedece a um planejamento divino. Se não nos é permitido conhecer o nosso futuro, existe um motivo, existe uma razão. E Kardec pergunta na questão 869, pergunta assim: com que fim o futuro se conserva oculto ao homem? Os benfeitores respondem que se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria do presente e não obraria com liberdade que o faz, porque o dominaria a ideia de que, se uma coisa tem que acontecer, inútil será ocupar-se com ela, ou então procuraria obstar o que acontecesse. Então, se fosse uma coisa boa, por que eu vou lutar, se eu sei que está previsto acontecer na minha vida? Ou, se fosse algo de negativo, uma lição para nós, um aprendizado, mas um aprendizado que poderia vir numa forma dolorosa, ele ia fazer tudo para evitar. Então, os benfeitores continuam dizendo que não quis Deus que assim fosse, a fim de que cada um concorra para a realização das coisas. Assim é que tu mesmo preparas muitas vezes os acontecimentos que hão de sobrevir no curso da tua existência. Então, nós preparamos o nosso futuro. A cada dia, nós estamos preparando o nosso amanhã. Seja um amanhã com uma continuação de boas resoluções, de um trabalho, ou nós estamos preparando um futuro sombrio, de débitos a resgatar. Na questão 870, Kardec pergunta se convém que o futuro permaneça oculto, porque permite Deus que seja revelado algumas vezes. Então, Kardec ele insiste nessa pergunta
nesse tema do conhecimento do futuro, querendo trazer de forma muito clara para nós, realmente, se Deus não permite que conheçamos o futuro, porque em alguns momentos este futuro nos é revelado. Então os benfeitores respondem, dizendo que permite, quando o conhecimento prévio do futuro facilite a execução de uma coisa, obrigando o homem a agir diversamente do modo como agiria, caso não lhe fosse feita a revelação. Não raro também é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode sugerir pensamentos mais ou menos bons. Então, se nos é permitido saber do nosso futuro, é porque nós temos que tomar uma decisão diante daquele futuro. Se nós não soubéssemos que aquele acontecimento vai vir para nos favorecer, talvez não no momento do acontecimento, mas numa situação futura, nós, sabendo dessa situação, nós vamos fazer com que ele realmente aconteça. Nós não vamos tentar obstruir, nós vamos facilitar que esse acontecimento ocorra. E também, como os espíritos falam a Kardec, é a perspectiva de um acontecimento pode vir para nós os pensamentos. E aí nós vamos acolher. Dependendo daquela nossa disposição, nós vamos acolher os pensamentos bons ou os negativos, porque sempre virão esses pensamentos. Então, nós vamos ter o livre-arbítrio, a liberdade para escolher qual é o pensamento que eu vou acolher diante de um acontecimento que virá, porque me foi revelado que no momento pode não ser bom, pode não ser positivo, mas que lá na frente eu posso avaliar o quanto foi positivo para mim enquanto espírito imortal. Nós hoje passamos por um momento grave na humanidade. Passamos por essa provação coletiva, essa pandemia, muitas dores, muito sofrimento. Nós hoje talvez não saibamos avaliar realmente esse acontecimento na nossa vida. Mas daqui a um tempo nós vamos realmente avaliar o bem que resultou deste sofrimento, tanto no aspecto individual quanto coletivo. Talvez se nós soubéssemos que haveríamos de passar por esse momento de dor, de sofrimento, talvez nós ficássemos muito mais assustados diante dessa perspectiva. E nós, não sabendo que iria acontecer em 2020, comemoramos o Ano Novo, festejamos e logo depois começou a pandemia. Então, nós não podemos, como os benfeitores nos orientam, nós não temos condições ainda de saber do nosso futuro, do que vai nos acontecer amanhã. E continuando, os benfeitores ainda respondendo a essa questão que Kardec fez, a questão 870, os benfeitores nos diz que se o homem vem a saber, por exemplo, que vai receber uma herança, que não contava com essa herança, pode dar-se que a revelação desse fato desperte nele 2 tipos de sentimento. A perspectiva de ganhar essa herança pode antecipar para ele momentos de felicidade, de gozo. Ele vai
já ficar feliz, mas aguardando esse momento. Mas pode ser que a ânsia de possuir mais depressa essa herança, desejando mesmo que tal aconteça, deseje a morte daquele que vai deixar a herança para ele. Então, eu sabendo que eu vou ganhar uma herança, eu posso aguardar com tranquilidade, até com alegria, porque eu sei que amanhã eu vou ter essa herança nas minhas mãos, eu vou ter posse dessa herança. Como eu posso começar hoje a desejar a morte daquela pessoa, né? De repente até arquitetar que ela desencarne com mais brevidade para que eu possa acessar aquela herança. Mas também os espíritos nos esclarecem que essa perspectiva de ganhar essa herança lhe inspire bons sentimentos, bons pensamentos, até já planos de o que fazer quando tiver a posse dessa herança. Mas também pode acontecer que, não acontecendo essa previsão, essa revelação, não foi correta. O que pode acontecer? Se eu sei, eu fiquei sabendo que eu vou herdar uma herança. E aí, de repente, isso não acontece. O que pode acontecer em termos de sentimentos meus? Eu posso não suportar essa decepção. Eu posso ficar, porque a gente sabe que herdar as heranças, a riqueza, são provas, e provas difíceis para todos nós, né? Então, é uma decepção que a pessoa vai ter caso não se concretize ele tomar posse daquela herança. E aí, o que vai acontecer? Ele poderá ficar, né, reagindo de forma... Ele pode agir de forma positiva. Não deu certo, não foi aquilo que eu estava esperando, e continuar bem, né? Continuar sem se decepcionar. Mas pode acontecer que ele se decepcione profundamente. Nesse tipo de comportamento que ele vai ter, esse tipo de sentimento que vai gerar nele, da aceitação ou não, e aí ele vai ter mérito ou demérito, né? Então, sempre quando é permitido a revelação do futuro, é uma prova, porque vai ser avaliado naquela criatura que recebeu essa revelação, como ele vai agir, caso aconteça a revelação ou não. Na questão 871, Kardec, ele diz assim: se Deus tudo sabe, não ignora se o homem sucumbirá ou não em determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova? Eu acho interessante trazer para nós essa questão, porque Deus é o conhecedor de tudo. É a suprema inteligência, a suprema bondade, a suprema justiça. Ele sabe o que vai acontecer com seus filhos. Então, se ele sabe que diante de uma prova aquele homem vai sucumbir, por que ele permite
que aconteça. Só que nós temos que lembrar que nós temos o nosso livre-arbítrio. Deus, quando nos criou, Ele nos outorgou o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. E nós temos também todas as aptidões para conhecer todas as coisas, né? Então nós trazemos essa aptidão para o conhecimento, para a aquisição das virtudes, dos bons sentimentos. Então eu peguei só um trecho do comentário de Kardec nessa questão, quando ele diz assim: quanto mais se reflete nas consequências que teria para o homem o conhecimento futuro, melhor se vê quanto foi sábia a providência em lhe ocultar. A certeza de um acontecimento venturoso o lançaria na inação. Então, se eu sei que aquele acontecimento terá um final feliz, será venturoso, será bom, eu fico aguardando acontecer. Eu não vou me lançar numa luta para conquistar. Eu não vou buscar, não vou me esforçar para que aquele fato aconteça. A de um acontecimento infeliz o encheria de desânimo. Em ambos os casos, suas forças ficariam paralisadas. Então, se o acontecimento eu sei que vai ser algo que não é positivo, que vai me tornar infeliz, eu vou ficar desanimado. Por que eu vou lutar para que aquele fato aconteça? Em ambos os casos, suas forças ficariam paralisadas, né? Se é venturoso, se é bom, se eu sei que vai acontecer, eu não vou me esforçar, porque naturalmente isso vai ocorrer. Mas se é negativo, se é ruim, que se vai me trazer sofrimento, por que eu vou me esforçar? Por que eu vou buscar que esse acontecimento se realize? Então, em ambos os casos, as nossas energias, as nossas forças ficariam paralisadas. E Kardec continua: o conhecimento de todos os incidentes da jornada lhe tolheria a iniciativa e o uso do livre-arbítrio. Ele não exerceria suas faculdades. Quando o infeliz êxito de uma coisa está assegurado, ninguém mais se preocupa com ela. Então, se eu não vou ter êxito, né? Então, ou melhor, quando o êxito está assegurado, eu não me preocupo. Eu sei que aquilo vai acontecer. No futuro, eu vou colher aquela coisa boa. E aí, ainda no Livro dos Espíritos, na questão 522, que se refere à intervenção dos espíritos no mundo corporal, itens referente ao pressentimento, Kardec pergunta: o pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? Resposta: é o conselho íntimo e oculto de um espírito que quer o bem. Está na intuição da escolha que se deve fazer. É a voz do instinto. Então, de uma certa forma, através do pressentimento, nós temos a intuição que nos é dada pelo nosso espírito protetor daquilo que vai acontecer. Quantas vezes nós sentimos uma tristeza, nós não temos, nada aconteceu para que nós tivéssemos aquele sentimento de tristeza e ficamos ali com aquele pressentimento que vai acontecer alguma coisa. E acontece. Ou sentimos uma alegria nos invadir, não sabemos qual é a fonte dessa alegria e de repente algo bom nos acontece. Então, o pressentimento é de uma certa forma
um tipo de conhecimento futuro. Só que é algo que nós sabemos que vai acontecer, mas não sabemos o que. E os espíritos continuam respondendo a Kardec. Antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais da sua existência, isto é, do gênero das provas a que se submeterá. Ele conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão de tais provas e esta impressão que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando lhe chega o momento de sofrê-la, se torna um pressentimento. Então, nós também trazemos nosso íntimo as impressões das provas que nós vamos ter que passar. E mais ou menos temos esse pressentimento que é o momento de sofrê-las. Então, de certa forma, é o conhecimento do nosso futuro. Pressentimos que alguma coisa vai nos ocorrer, tanto de bom quanto de negativo. E na 523, a questão, Kardec pergunta assim: os avisos dos espíritos protetores, o nosso procedimento moral ou também nos assuntos da vida particular é um pressentimento, é um conhecimento futuro? E eles respondem: tudo. Eles se esforçam para que vivamos o melhor. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, mediante a voz da consciência que nos faz ressoar no nosso íntimo. Então, os avisos, o nosso procedimento moral, todo esses acontecimentos da nossa vida particular pode ter a intervenção dos espíritos. Como ele responde, tudo tem a intervenção dos espíritos que nos ajudam, né, a viver esses momentos da nossa existência. Então ele diz assim: os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos mediante a voz da consciência. Todos nós somos orientados, somos aconselhados pelos nossos anjos espíritos protetores. Mas os espíritos continuam respondendo: nem sempre ligamos a isso a devida importância. Outros conselhos mais diretos eles nos dão, servindo das pessoas que nos cercam. Examine cada um nas diversas circunstâncias felizes ou infelizes da vida e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos que não aproveitou e que, se aproveitado, teria poupado muito desgosto. Então, sempre estamos sendo ajudado, auxiliado nos momentos que nós iremos vivenciar. Nós somos intuídos pelos espíritos, mas também pessoas da nossa relação pessoal, familiar, do nosso relacionamento de modo geral, alguém chega e nos dá uma palavra de orientação, percebe, sabe, que nós estamos vivendo um momento de dificuldade, estamos passando por um momento de dúvida. Então, vem alguém e nos dá uma palavra. Se nós formos humildes o suficiente para aceitar aquela palavra, aquele aconselhamento, nós com certeza conseguiremos passar por essa situação colhendo frutos positivos no amanhã, porque os conselhos, as nossas intuições sempre
vai nos permitir experiências positivas, tá? Nós temos que estar atento também com as nossas afinidades espirituais. Vai depender dos nossos sentimentos, dos nossos desejos. O que eu quero? O que eu estou desejando? É uma coisa positiva? É uma coisa boa para mim e para o meu próximo? Vai vir a orientação boa, positiva. Agora, se eu estou querendo o mal, se eu estou ainda me afinizando com o mal, vai vir também os conselhos, as orientações, mas só que é para concretização de um mal, que amanhã eu vou colher o resultado disso. Pratiquei o bem, segui a orientação do meu espírito protetor, meu anjo guardião, eu vou ter um resultado positivo amanhã. Se eu estou me afinizando com essas forças negativas, equivocadas, amanhã eu vou colher os frutos amargos desse momento de vigilância que eu tive. Na questão 525, Kardec pergunta assim: exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Reforçando o que ele já tinha obtido de resposta. Os espíritos respondem: certamente, pois que vos aconselham. Na 525A, ele pergunta: exerce essa influência por outra forma que não apenas pelo pensamento que sugere, isto é, tem ação direta sobre o cumprimento das coisas? E os espíritos respondem: sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Então, eles nos ajudam nos acontecimentos do nosso dia a dia da vida, mas nunca eles vão impedir que algo aconteça para nós. Eles vão nos sugerir a forma, como é que nós podemos solucionar aquela situação. Eles vão nos ajudar, nos dando mais, ajudando a compreender aquela situação, nos dando intuição de como lidar, como compreender, suavizando o peso daquele acontecimento, mas nunca vai impedir que aconteça, porque eles não vão derrogar a lei divina, a lei de Deus. A lei existe, vai determinar os acontecimentos. Agora nós é que temos que saber como é que nós vamos aceitar esses acontecimentos que são comuns, que são inerentes a todos nós. A lei está aí. Nós não vamos poder impedir que os fatos aconteçam. Quer dizer, nunca nós vamos, os espíritos nunca vão atuar de forma que a lei não seja cumprida. E aí, continuando. Na questão 526, Kardec pergunta: tendo como tem ação sobre a matéria, podem os espíritos provocar certos efeitos com o objetivo de que se dê um acontecimento? Eles podem atuar sobre a matéria para que algum acontecimento ocorra na nossa vida? E eles respondem: é exato que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza, nunca para as derrogar, fazendo que ocorra um sucesso inesperado e incontrável às leis de Deus. Eles nunca vão fazer com que aconteça algo na nossa vida. Vamos dizer, nós pedimos muito que aconteça algo,
Ah, eu quero que ocorra, eu estou com um ente querido, enfermo, doente, eu quero que ele se cure, eu quero que ele se restabeleça, eu peço muito a Deus, peço aos amigos espirituais, a ajuda vai vir. Mas se está na hora, se aquele ser amado já cumpriu o seu período de estar encarnado, de estar na matéria, os espíritos não vão impedir que ele siga, né? Que ele desencarne. Pode ter uma moratória, um período de permanência no corpo para tentar resolver alguma questão importante. Pode acontecer, mas passado esse período, ele vai desencarnar, porque está na programação dele. E a morte do corpo físico está na lei. Nós não podemos impedir que ocorra. Agora, por mérito daquele espírito que precisa acabar, vamos dizer, uma tarefa, cumprir com algo importante que ele não fez, ele pode ter uma moratória durante um período e depois ele vai desencarnar. Então, os espíritos vão nos ouvir, vão ajudar? Podem, mas nunca indo contra as leis da natureza. E aí, prosseguindo, nós vamos lá no livro, continuando no livro dos Espíritos, no capítulo 8, da emancipação da alma, questão 411. Kardec pergunta assim: estando desprendido da matéria e atuando como espírito, sabe o espírito encarnado qual será a época da sua morte? E os espíritos respondem: acontece pressenti-la. Também sucede ter plena consciência dessa época, o que dá lugar a que, em estado de vigília, tenha a intuição do fato. Por isso é que algumas pessoas preveem com grande exatidão a data em que virão a morrer. Então, essa emancipação, durante a emancipação da alma, durante o nosso sono, em que nós estamos no mundo espiritual, tendo contato com os espíritos, com o nosso anjo guardião, nós podemos ter contato com a nossa, melhor com o nosso planejamento reencarnatório, nós podemos saber que em tal idade, em tal época, nós vamos desencarnar. É possível isso no sonho. Então, ao acordar, nós podemos trazer um pressentimento, mais ou menos da época em que vai ocorrer o nosso desencarne. Mas eu creio que vai variar dependendo já do grau de maturidade daquele espírito. Porque se ele é um espírito que ainda não vai suportar saber dessa informação, saber da data provável do seu desencarne, isso não, ele vai de repente ter conhecimento lá durante o desdobramento pelo sono, mas ao acordar, essa lembrança, esse conhecimento vai apagar, porque não é positivo para ele ficar sabendo. Ele pode se perturbar com aquela informação. Então Deus é o nosso Pai de amor, de bondade. Ele nunca vai permitir que ocorra algo que vá nos impedir ou atrapalhar as nossas experiências, o nosso aprendizado, o nosso aproveitamento de uma existência. Porque
estar encarnado é uma oportunidade muito importante para o espírito. É um momento de grande aprendizado para todos nós. Então, Deus nunca vai permitir que algum conhecimento do futuro possa vir atrapalhar esse nosso projeto de aprender, de trabalhar, de lutar e de sairmos vencedores numa existência. E para finalizar, eu peguei aqui o livro Paulo Estevão e eu gosto muito daquela prece que Abigail faz quando seu pai está prestes a desencarnar, depois dele ter sofrido todas aquelas civícias, né, toda aquela violência. Ela então recita essa prece que eu vou trazer para nós neste momento. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos do nosso erro, deste mundo de desterro, chamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Obrigada, amigos. Que Deus nos abençoe, nos envolva sempre no seu amor.